Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem também. Então vamos falar de quê? Vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, que é computador, peças de computador, montagem de computador, montar, desmontar. Eu amo mexer com hardware, cara. Você descobriu o problema que está no computador, resolveu o problema, montar PC Game, eu gosto pra caramba de montar PC Game. Hora ou outra aparece um cliente aí querendo montar aqui um monte de PC Game. E nesse intuito aí, cara, eu conversando com o cliente ali, o cliente é leigo, né? Muitas vezes não entende muito bem, ele só quer que o negócio funcione, né? Igual quando você tem um carro. Você não sabe como que funciona o motor do carro, mas você quer que ele funcione para que você o utilize. Eu já tenho a curiosidade de saber como que aquele motor funciona, como que ele faz os pistões ali, a combustão, a gasolina, como que ela. Tá ligado? Eu gosto de saber o porquê que aquilo funciona. Quando eu estava conversando ali com o cliente, ele perguntou qual era a peça mais importante do computador. Eu vou dizer, a peça mais importante do computador é a fonte de alimentação. Lógico que o computador ele precisa de energia para trabalhar. Se ele não tiver energia para trabalhar, ele não vai trabalhar. Se ele não dissipar ali energia para todos os componentes do computador para que funcione de forma excelente, vai falhar, vai dar ruim. Igual vamos supor, tenho duas fontes aqui. Eu tenho uma fonte bem genérica, que é essa aqui, da marca CTEC, C3Tec, sei lá. E essa da Robson aqui, que é uma fonte até um pouco mais robusta, né, comparada a uma com outra, ao tamanho. Né? Até uma fonte um pouco mais robusta, né? A placa dela é maior e tal, só que ela não chega a ser uma fonte tão potente assim, capaz de alimentar um PC Game. Essa fonte aqui não. Então, quando você for comprar uma fonte, você primeiro tem que avaliar a qualidade, porque a maioria das fontes de qualidade, elas vêm com selo. O selo é 80 Plus, bronze, 80 Plus, Gold, Silver e por aí se vai. Tem a White também, que é uma fonte mais fraca, mas tem um selo de garantia ali. Ou seja, esse selo quer dizer que a fonte ela vai te entregar de 90 a 95% de eficiência do que ela promete. Ou seja, vamos supor que essa fonte aqui é uma fonte, desculpa, vamos supor que essa fonte aqui é uma fonte 80 Plus. Aqui está dizendo que ela gera uma energia de 400 watts, mas não é isso tudo. É mais ou menos ali uns 360, 370 mais ou menos que ela vai te fornecer. Então essa fonte aqui, ela não vai te entregar 90% a 95% de eficiência do que ela está dizendo aqui, que é os 400 watts. Ela não vai te entregar os 400 watts, porque ela não tem o PFC ativo. Se ela tivesse o PFC ativo, ela te entregaria até mais do que os 400 watts, que é o PFC ativo, ele dá uma força, dá uma potência a mais, né, na fonte. Essa outra fonte aqui é uma fonte de entrada, ó, é uma fonte fraca. Eu não recomendo ninguém usar uma fonte dessa, porque é uma fonte básica que vai te entregar aqui, cara. Ah, bicho, vai te entregar aqui uns 150 watts, mais ou menos. Não vai te entregar aquilo tudo que você precisa, entendeu? Então, essa fonte aqui eu costumo trocar de computador e botar uma fonte de pelo menos de 320 watts. Eu costumo pegar essa fonte aqui e trocar e colocar pelo menos uma de 230 watts, que ela vai te entregar ali até 200 watts mais ou menos. Essa aqui, 200 watts, vai te entregar ali 170 watts mais ou menos. E essa fonte, ela costuma dar problema na parte USB dos computadores. Aí sua impressora não vai funcionar legal, o mouse não vai funcionar legal, o teclado dá aquele estoque fantasmas. Então, se você tiver com um teclado aí dando esse estoque fantasma, você aperta nada do teclado aí, depois vai aquele montão de letra, o problema é fonte, é aterramento da fonte. Ou você coloca um teclado com uma placa um fino perfil ali, vamos dizer assim, de alumínio, que fica dentro do teclado, que ela faz o aterramento. Ou você já compra uma terra, ou você já compra a fonte já para resolver esse tipo de problema. Por que eu falo que a parte mais importante do computador é a fonte? Vamos supor,
esse SSD aqui e esse HD, eles necessitam de 5 volts para funcionar, certo? Tá aqui. 5 volts em 1.6 ampere. Esse aqui também. Esse aqui, o HD é menos, né? É 5 volts, 0.85 ampere que eles precisam para poder funcionar. Vamos supor, essa placa-mãe, ela tem duas entradas para 12 volts. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, duas entradas para 12 volts. Esse 12 volts aqui é para alimentar o processador. Essa outra entrada é a entrada do resto da energia, porque essa energia, essa saída de energia aqui, ela vai dar os 12 volts, menos 12 volts, vai dar ali, distribuir os 5 volts para a porta USB aqui, ó, tá vendo? Ela necessita cada porta USB necessita de 5 volts para funcionar, que é para poder funcionar o teclado, o mouse. Então, se você não chegar aqui 5 volts, o teclado não vai funcionar. Se tiver algum tipo de impedância, alguma coisa assim, a fonte não vai alimentar a placa-mãe naquilo que ela necessita alimentar, né? E é isso, ó, a fonte, deixa eu colocar aqui. A fonte, ela tem essa saída aqui com todas as alimentações de energia, né, 12 volts e tal. Eu esqueci, cada cor daqui é 1.5 ampere, outra é 3 volts, outra é 5 volts, então eu esqueci para cada coisa, porque tudo na placa-mãe necessita de alimentação. Essa aqui é o plug de 12 volts que vai direto para o processador e tem placa-mãe que ela não tem essa alimentação 12 volts, que é esse tipo de placa aqui, ó. Ela não tem alimentação 12 volts, entendeu? Você pode ver, não tem alimentação 12 volts. Essa placa é uma placa simples, para um computador simples, só para trabalhar em supermercado, trabalhar em padaria, que não vai exigir tanto assim processamento. Tanto que o processador dela, ó, é aqui, ó, debaixo desse dissipador, entendeu? E o processador, ele está embutido na placa-mãe, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó. Aqui está soldado o processador direto na placa-mãe. É tipo uma placa de tablet, tipo uma placa de celular, que é tudo embutido no computador, na placa-mãe ali. Então, essa placa não necessariamente, ela necessita, porque não tem entrada de 12 volts. Então, ela trabalha justamente com toda a energia que conecta aqui, certo? E da mesma forma, ela também, se ela não tiver uma fonte boa de alimentação saudável, vamos dizer assim, ela não vai funcionar as portas USB, entendeu? Até mesmo a fonte, ela é responsável na eficiência da placa de vídeo. Olha, eu tenho essa placa de vídeo aqui de última geração, né? Essa placa ela aderiu ao gênero neutro. Ela foi fabricada como uma GT210. Só que de ontem para hoje, ela colocou na cabeça dela que ela é uma RTX 3070. Conversei com ela, não, minha filha, mas não é assim, não funciona, você foi fabricado de um jeito, de outro. Ela insiste em achar que ela é uma GTX 3070. Entendeu? Na cabeça dela, ela pode rodar aí um Cyberpunk em 4K em 120 FPS. Essa placa aqui, ela colocou na cabeça que ela pode fazer isso, certo? E olha que ela não tem nem alimentação de energia igual uma 3070 necessita para poder rodar aí os jogos em 4K, o Full HD, no Ultra, em acima de 60 FPS, 160, 120 FPS. Essa aqui é a placa do gênero neutro, tá? Então, respeito ao gênero neutro da placa. Ela não é uma GT210, ela é uma RTX 3070, tá bom? Mais respeito, tá? Então, para você alimentar uma 3070 hoje em dia, você tem que ter pelo menos uma fonte de 800 watts, dependendo aí, né, 700 watts, dependendo para você poder alimentar essa placa aqui, a RTX 3070. A importância da placa, da fonte, é você suprir a necessidade energética de cada componente para que ele funcione. Então, quando você for comprar uma fonte de alimentação, procure saber se ela tem PFC ativo, porque ela vai fazer com que a fonte te entrega, né,
aquela potência toda que ela diz ali, todos os watts, e se ela tem selo que comprova que a fonte vai te entregar aquela potência que ela diz que tem, que é se tem 400 watts, ó, tá vendo? Se tem 400 watts, ela vai te entregar 400 watts, entendeu? Então o selo 80 Plus, bronze, silver, gold, então ela vai garantir que você receba toda essa potência da placa-mãe, da fonte de alimentação. Em suma, a fonte de alimentação é a peça mais importante de um computador. Então, quando você for montar um computador, você começa pelos periféricos. Não vai direto na fonte, não. Começa pelos periféricos. Você comprar lá sua placa-mãe, você comprar lá seu processador, memória RAM, que também precisa de energia, lógico, né? Sua placa de vídeo, quantos HDs ou SSDs você vai ter, né? Ainda mais essa galera que tudo é RGB, RGB também consome energia. Então, se você for comprar um computador aí, você pesquisa, vai somando quantos watts de energia cada componente vai exigir. Aí, por fim, você vai chegar à conclusão da fonte que você vai precisar. Vamos supor, uma placa de vídeo que puxa aí 120 watts. Eu tinha uma fonte aqui eu tinha uma placa de vídeo que ela pegava 145 watts, entendeu? Então você é obrigado a ter uma fonte acima de 560 watts ou até 600 watts, entendeu? Se você colocar uma fonte de 600 watts ainda é melhor. Quanto mais gordura para queimar, mais você vai ter. Não que a sua fonte vai gastar literalmente ali os 600 watts. Não, você vai gastar aquilo que o computador está consumindo. Às vezes, com tudo que você tem, o seu computador está consumindo ali 400 watts, numa fonte de 600. Ou seja, o 600 é o limite que você pode chegar. Você não ultrapassa, você não vai chegar a 700. Você pode gastar menos, entendeu? Você pode gastar 300 watts, 350, 400, 500 watts. Mas você nunca vai ultrapassar os 600, né? Então, por isso que eu falo que a fonte de alimentação é a peça mais importante do computador. Imagina você aí com um Core i9, 64 GB de memória RAM, um processador aí, uma placa de vídeo aí, uma 3070, né? A 3070 aqui do gênero neutro, a 3070, uma cambada de coisa lá, e você tentar alimentar com uma fonte de 200 watts. O computador nem liga, irmão. Nem liga. Às vezes se ligar chorando, nem liga. Tanto que a placa de vídeo, ela necessita de energia nela, entendeu? Ela necessita que essa aqui não vai ter, não vou ter como mostrar. Não vai ter, não. É uma alimentação que sai direto da fonte e você conecta na placa de vídeo, entendeu? Então, tem placa de vídeo que necessita de uma energia direta. O vídeo ficou um pouco longo, eu queria que ele fosse mais rápido, mas para poder explicar essas coisas aqui é complicado, falar da parte técnica de hardware. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixe o seu joinha aí, deixe o seu like aí, se inscreva no canal e comentem o que você achou desse vídeo. Se você já sabia disso, se você não sabia, se eu ajudei você em alguma coisa. E não se esqueça, a parte mais importante do computador é a fonte de alimentação. Se você não tiver uma fonte de alimentação boa, você não vai ter um desempenho bom para os seus computadores. Certo? Fique com Deus e até a próxima.